Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus esse sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deus que abençoe grandemente. Estou sabendo que vocês estão congregando o dia inteiro já, né? Louvado seja Deus, que bom. Essa é a intenção mesmo, prender a atenção da Irmandade, para que estejamos juntos aqui na comunhão, buscando o Senhor com alegria, adorando a Deus. É o melhor negócio, irmãos. Hoje a gente liga a televisão, só vê aflição, não quer dizer que nós vamos viver num mundo paralelo, é toda a realidade atual. Mas se puder, irmão, desliga um pouquinho. Assiste o Santo Culto, assiste uma live de hino, assiste um bom filme, lê um bom livro, senão você vai endoidar, ninguém aguenta, né? Então vamos cultuar o Senhor. Eu sei que vocês cultuaram de manhã, às 14h, e agora às 20h, e amanhã começa tudo de novo, e segunda, e terça, e até quando Deus permitir, esperamos que por muito tempo. Vamos começar o Santo Culto, e eu gostaria de pedir a Irmandade, já no começo, já vai compartilhando a live aí, chamando o povo de Deus para vir cultuar junto de nós, tá bom? Vamos cantar o hino 3 do orquestrado. Não, desculpa, não te falei, né? Cântico 3. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 75, irmão Brunão. Glória a Deus.
celeste Deus, magnificai a graça. Graça maravilhosa que traz a salvação. Por ela dos pecados, Cristo me libertou. Ela é preciosa. A todos traz perdão, pois em Cristo Jesus aos homens Deus amou. Maravilhosa e sublime a perfeita graça de Jesus. Nada se pode igualar. Ela apagou os meus pecados, ao celeste Reino Deus. Magnificai a graça que Jesus nos graça maravilhosa em Cristo encontrei. Sublime no céu encontrarei. Obra tão grandiosa em mim manifestou. No caminho de Deus maravilhosa e sublime a perfeita graça de Jesus. Nada se pode apagou os meus pecados, ao celeste Deus. Magnificai a graça. Glória a Deus. Vamos cantar para a oração, Brunão, o 90, cântico 90. E no 90, irmãos. Escreveste, Senhor, no teu livro da vida no céu. Quando Cristo Jesus, meu fiel Redentor, me salvou e me fez filho teu. No teu livro da vida no céu, escreveste meu nome, ó Senhor. Nas fileiras dos
almejo, Senhor, contemplar-te no céu com teu Filho amado Jesus. Me ajuda, Senhor, a manter-me fiel, conservando em mim tua luz. No teu livro da vida no céu, escrevestes meu nome, ó Senhor. Nas fileiras dos santos eleitos teus, eu almejo estar, ó Criador. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração, vamos orar a Deus e apresentaremos as necessidades de todos nós nas mãos do Senhor. Da Irmandade, que tem feito menção aos seus pedidos, nos seus pedidos através dos comentários, os irmãos e as irmãs que também entram em contato conosco pelos nossos telefones, aqui onde os irmãos os atendem, pelas páginas, pelas mídias sociais também, todos serão apresentados na mão de Deus. Nós que estamos aqui agora presencialmente participando do Santo Culto, vocês aí de casa, a gente aqui da igreja do Alphaville, todos vamos fazer uma corrente de oração, pedindo ao Senhor que continue se lembrando de nós, que não afaste de nós a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão. Enfim, irmãos, aqueles pedidos que todos os filhos devem fazer ao seu Deus, de devoção, de entrega, de crença, enfim, irmãos, de busca também na presença de Deus. Não se envergonhe, não tenha medo de se entregar na presença do Senhor. Se lance nos braços de Deus com fé, com confiança, com resiliência, e você pode ter certeza que o Senhor abrirá também para ele, para você, para mim, os seus tesouros lá do céu. E serão coisas maravilhosas que nós vamos receber de Deus. A nossa função maior, irmãos, a nossa maior missão aqui é animar a igreja de Deus, dizer a vocês que você pode, dizer para você que você não está sozinho, nem sozinho, que Deus está junto de você e que nós sabemos que todos estamos em grandes dificuldades, mas o Senhor continua e continuará sendo nosso pastor fiel. E não vai faltar nada, nada que nós precisamos nos faltará. O Senhor nos ajudará, nos protegerá, abrirá para nós o seu bom tesouro, e nós teremos motivos para glorificar a Deus. Nós vamos pedir a bênção em favor do Santo Culto e que o Senhor mande para nós também nessa noite a sua santa palavra, possa falar com as nossas almas e também aos nossos corações. Em nome de Jesus, unidos, oremos a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus amado. Eterno Deus, nosso Pai que habitas nos céus, nós estamos diante da Tua presença ajoelhados para render-lhe graça pelo perdão dos nossos pecados, pelo amor maravilhoso que Deus tem tido para com as nossas almas e nos tem, Senhor, feito participantes das delícias do Teu reino, nos tem inserido no Teu plano de salvação, de maneira que nós sentimos o perdão de Deus para com as nossas almas, nos sentimos tocados por Deus também, e temos, Senhor, absoluta certeza de que até o fim dos nossos dias teremos esse sentimento em nós, de proteção, de ajuda, da presença de Deus dentro dos nossos corações. Ó Deus, queremos te apresentar nas palmas das Tuas mãos a necessidade da nossa querida Irmandade. Cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem um anseio, uma expectativa, que estão sendo nesse momento depositadas nas Tuas mãos, para que o Senhor faça na vida do Teu povo aquilo que o Senhor achar por bem de fazer, e em nós derramar por graça e misericórdia um espírito de obediência, de amor e de temor diante de Ti, para nunca nos colocarmos, Senhor, de encontro, contrários à Tua santa vontade em nós.
Faz com que a tua palavra nos alcance sempre, faz com que o teu amor esteja sobre a nossa vida sempre, que nós tenhamos humildade de reconhecer que precisamos de ti, não só do Senhor, mas das pessoas, do favor das pessoas que estão à nossa volta, porque não somos uma ilha, não vivemos sozinhos, todos precisamos de alguém perto de nós. Ó Deus, queira tomar nas tuas mãos os que estão enfermos, os que estão, Senhor, atribulados, os que estão em viagem, seja em missão da tua obra ou em viagem particular. Ó Senhor, por caridade, por amor do teu nome, queira proteger a tua amada igreja de todo mal, Senhor, de todo perigo que possa se apresentar no caminho de cada um de nós. Toma nas tuas mãos os nossos filhos, toma nas tuas mãos as nossas famílias, o trabalho de cada um, onde ganhamos o pão de cada dia para a nossa casa. E nos faz, Senhor, sempre gratos a Ti, nunca deixando que o nosso coração esteja ensoberbecido, envaidecido, Senhor, com sentimentos que não coadunam, que não têm comunhão com aquele que deve ser o sentimento de um cristão diante de Ti. Senhor, abençoa este santo culto e manda-nos do céu a Tua palavra. Inspira, Senhor, o Teu servo na pregação da Tua palavra, que o Teu povo possa compreender, o Teu povo possa atender, Senhor, os pedidos que o Senhor nos fizer essa noite. Glórias a Deus. E que o Senhor possa, segundo a multidão das Tuas misericórdias, visitar a nossa vida, visitar a nossa alma, e nos fazer, Senhor, sentir confirmados por Deus de que estamos fazendo a coisa certa, no caminho certo também. Sabemos que muitos dos nossos irmãos estão enfrentando problemas, Senhor, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, e tantas outras coisas, tantos outros males que não são físicos aparentemente, que não se tem como diagnosticar com exatidão. Mas o Senhor tem a nossa vida nas Tuas mãos, o Senhor tem tudo, Senhor, nas Tuas mãos, a medicina também. Em nome do Senhor Jesus, ajuda essas pessoas, liberta-o, Senhor, desse grande mal, e nós em todo momento glorificaremos a Deus por essas grandes obras. Oramos pelo irmão Samuel, nosso encarregado da orquestra, que segue em tratamento da hipertensão. Coloca-o em liberdade, Senhor, por caridade, que ele possa dentro em breve estar junto de nós, se alegrando também, glorificando a Deus. Não só ele, mas junto dele a sua família, a sua empresa, os seus funcionários, os filhos, a esposa, sua mamãe, todos, Senhor, toma nas Tuas mãos por caridade. Ó Deus, toma a Tua obra na terra, toma o nosso ministério nas Tuas mãos, nos ajuda a fazer a melhor escolha sempre, a escolha do bem, a escolha da união e da paz. Nos ajuda, Senhor, a conduzir o Teu povo com o coração aberto, com o coração também, Senhor, humilde, não amando o poder, não amando mandar, mas amando a Deus sobre todas as coisas, amando o Senhor como ovelhas que nós somos, não nos deixando levar, Senhor, pela concupiscência da nossa carne, mas sermos guiados, faze-nos sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ó Deus, guia esse culto com a Tua presença, que os hinos que cantarmos, a tudo que fizermos, traga edificação ao Teu povo, coloque no coração da nossa irmandade um espírito animado, cheio de vida, pois o Senhor é aquele que conhece, Senhor, tudo o que precisamos. Assim, Senhor, toma o Bruno nas Tuas mãos, o Amir e toda a nossa equipe que trabalha para a Tua obra, que sejamos todos abençoados, ó Deus. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos a Deus por elas, por Cristo Jesus, bendito para todo sempre. Amém. Bendito seja o Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o 175, 175. Senhor Jesus, morrendo
Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos queridos, irmãs, juventude, mocidade, nós tivemos culto, né, hoje de manhã, culto das irmãs às 10 da manhã, depois às 14 horas e agora às 20 horas. Amanhã, domingo, nós teremos culto às 10, às 14 e às 18h30. Também toda a Irmandade, claro, convidada para estar junto de nós cultuando a Deus. Nós esperamos que dentro em breve as coisas possam retornar à sua normalidade, dentro do possível, para que sejam retomados os cultos presenciais. Mas não queremos que a Irmandade se preocupe tanto com isso, porque esse agora é o momento de nos preocuparmos com a nossa segurança, com a nossa saúde, com o bem-estar não só nosso, mas da nossa família, dos amigos, como vocês já estão aí fartos, aí, cansados de ouvir a gente falar, e não só nós, mas em todo lugar. E que bom que todos têm falado, que falem muito mais. É importante que tenhamos essa consciência em nós. Tá bem, amados irmãos? Então, tão logo as coisas forem retornando à normalidade, a gente vai retomando as atividades da igreja, círculo de oração, aula de música, live de estudo bíblico, tá tudo
guardado aqui na cabeça, está tudo nos nossos projetos, e na medida que for sendo possível, que for se tornando possível, nós também vamos avançando, né? Retomando tudo que deixamos momentaneamente pausados aí, prezando, evidentemente, a segurança da nossa irmandade, que é o mais importante nesse momento. Não de nada adianta vir para a igreja e adoecer, né? Não é uma fé racional. Nós só faremos o que as autoridades sanitárias determinar que podemos fazer. Se eles disserem que já pode ter culto, teremos. Se eles disserem que não pode, não teremos, né? Vamos seguir a risca direitinho. Nem fazer além do pedido e nem aquém do pedido. Fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom para a sociedade, da qual, evidentemente, nós fazemos parte. Quero insistir que a nossa irmandade dedique-se mais e mais em oração. Que a irmandade se esforce a estar mais em oração na presença de Deus. Faça sempre os seus propósitos diante do Senhor. Marque um horarinho do seu dia, 1 minutinho ou 2, para você dar atenção para a tua alma, para o teu espírito. Medita um pouco, olha para dentro de você, dá uma avaliada em como as coisas estão. Se você não deixou ninguém triste aí pela sua caminhada. É tão ruim quando a gente vai deixando pessoas entristecidas pelo caminho. Primeiro, pelo sentimento de tristeza, nunca é bom. E segundo, porque às vezes a gente precisa refazer o caminho. E aí acaba encontrando essas pessoas de novo. E o mundo é uma roda gigante, né? Uma hora a gente vai se reencontrar. Então tem que tomar cuidado para viver uma vida boa, uma vida plena em tudo aquilo que ela possa ser vivida, não com aflições, não com guerras, procurando justificar-se de tantas coisas. Não, irmão, de uma vida mais leve, o mais leve que for possível. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor, na sua grande misericórdia, Ele vai estender o seu braço para nós e vai nos ajudar nesse propósito tão bacana, tão bom, de ter mais qualidade de vida. A gente remete, condiciona, enfim, imagina qualidade de vida, boa casa, bom carro, boa roupa, o que não deixa de ser, evidentemente, mas a qualidade de vida essencial começa aqui, na nossa mente, no nosso coração, o que eu penso, o que eu sinto. E aí as demais coisas são importantes sim, mas essas são essenciais, são primordiais para o nosso bem-estar como cristão. Continuamos pedindo a colaboração da Irmandade para a Mesa do Amor, para atendimento dos necessitados, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Nós temos irmãos e irmãs aqui que poderão vos receber na igreja. Só ligar um pouquinho antes para agendar, falar, irmão, estou indo aí. É o 011-4326-9615. Só chamar, os irmãos vão marcar um horário, vão estar aqui te esperando, te aguardando, para poder te atender com maior alegria. E já aproveita, faz uma oração, fica um pouquinho em comunhão aqui na igreja, já visita todos nós, os irmãos que estiverem aqui, de vez em quando eu passo por aqui também. Sempre que Deus prepara, estaremos aqui junto dos irmãos. Vamos cantar, irmãos, para a palavra, o cântico 439. Eu quero pedir à Irmandade mais uma vez, que além de deixar a sua curtida, ajude a compartilhar também a live aí, convida o povo, que está na hora da palavra já. 439, Brunão.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra do Senhor. O nome de Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Deixa eu passar para a Irmandade aí os nossos dados bancários para você, irmão e irmã, que quer contribuir para a obra de Deus. Nossa conta no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? Ajuda a obra de Deus, ajuda a gente a continuar com os cultos na rádio, as construções das igrejas, tanto trabalho bonito, trabalho bacana que está sendo feito, que o Senhor continue nos abençoando e prosperando a sua obra, e que Deus também te abençoe muito pelo seu carinho e pela sua ajuda de sempre. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 9, amados. Chama, Bruno. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer em meu nome. Somente até aqui, amados. Amém. Prezada Irmandade, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Ele saiu com uma intenção, saiu com um intuito no seu coração,
mas o Senhor encontrou com ele e com a sua intenção. Bem-aventurado o homem, a mulher, que os seus pensamentos encaixam-se, têm comunhão com os desígnios de Deus. A própria palavra diz: quem contendeu com Deus e teve paz? Aquele que briga, que teima com a vontade de Deus, ele estará sempre sem paz, sempre atribulado, atormentado, porque sempre, em qualquer circunstância ou situação, prevalecerá a vontade soberana do nosso Deus. E é necessário, é preciso, é urgentemente preciso que nós tenhamos essa consciência no nosso coração de que se nós lutarmos contra a vontade de Deus, certamente nós seremos e ficaremos e estaremos frustrados, tristes, aborrecidos, porque, como disse, sempre prevalecerá a vontade de Deus. Por algum tempo, Paulo, que até então se chamava Saulo, lutou contra essa verdade. Por algum tempo, ele lutou contra esse domínio de Deus. E ele foi muito atormentado. Ele era atormentado pela ira, ele era atormentado pela raiva, pelo poder de mandar, de estar sobre alguém. E tinha uma fome de maltratar os outros, para mostrar a sua força, mostrar o seu intelecto, mostrar a sua inteligência, sua capacidade humana. E tudo isso é importante, mas a sabedoria verdadeira, a sabedoria excelente, incontaminada, ela vem de Deus, irmãos. Ela vem do trono da glória de Deus para a nossa vida. E Paulo ainda não havia conhecido essa sabedoria. Ele conhecia a sabedoria terrena, a sabedoria daqui, da terra. O entendimento, a interpretação, como bem sabemos, ele era doutor da lei, a argumentação, a persuasão de um grupo de pessoas. Ele, enfim, amados irmãos, tinha algum domínio dessa técnica, mas das coisas espirituais ele era um completo ignorante. Não tinha essa vivência espiritual. Sabia da existência e cria na existência de um Deus soberano, um Deus a quem ele servia de forma meio que automática, porque foi ensinado assim, mas ele não tinha tido um relacionamento com Deus. É diferente você servir um Deus que teu pai serve, que tua mãe te ensinou a servir. É diferente de você servir um Deus que você se relaciona com Ele, que você conhece Ele. Para que cumpra-se a palavra do Senhor dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e por elas sou conhecido. Essa noite, amados irmãos, o Senhor quer te dar um relacionamento diferente com Ele, um relacionamento diferente com a tua fé, um entendimento diferente das coisas de Deus. Não um entendimento humano, não um entendimento literal do que está nos livros, do que está até necessariamente na Bíblia, mas um entendimento espiritual, que não se escreve em livros, que não se faz em artigos, um esclarecimento, uma vivência que vem do coração de Deus para os nossos corações, que é quando uma pessoa recebe a visita do Espírito Santo, quando alguém recebe um dom maravilhoso de Deus, e todos ficam abismados e ao mesmo tempo e na mesma intensidade felizes, por verem aquela pessoa alcançou alguma coisa de Deus maravilhosa. Ele conseguiu, de alguma forma, cruzar a barreira da sua carnalidade por Deus, por graça, por misericórdia, e o Senhor o deu alguma coisa excelente. Irmãos, vamos preparar bem os nossos corações, que poderá ser que o Senhor faça com muitos de nós o que fez com Paulo, irmãos. Aquilo que ele acreditou a vida inteira ser o correto, e evidente que essa sua crença também misturava-se com o poder, misturava-se com o seu domínio humano, para que ele tivesse, enfim, para que ele fosse ouvido, para que ele tivesse honrarias, para que ele tivesse força no meio da sociedade. Não nos enganemos, ele também gostava de mandar, gostava de estar sobre os demais, mas ele encontrou num momento, amados irmãos, um que esteve e que ainda está sobre ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, pode ter alguém que está te humilhando, pode haver alguém que está te subjugando e te colocando para baixo,
E você não é mais forte do que ele ou que ela, ou você não é mais forte do que essa situação, é bem verdade. Mas o que fala contigo essa noite é, irmão. O que fala contigo essa noite é. E ele é poderoso, o Senhor é poderoso, para entrar na tua vida com poder e com glória, para abrir os teus caminhos e para tirar da tua frente as coisas que têm te atrapalhado. E quem precisar cair do cavalo, cairá do cavalo como Paulo caiu. Quem precisar deixar de enxergar, deixará de enxergar como Paulo ficou. Mas o nome de Deus será glorificado no meio da congregação, no meio da igreja de Deus. Amados irmãos, há obras que Deus faz que ela impacta a nossa vida. E há outras obras que Deus faz que ela impacta a vida de pessoas que nós conhecemos, que estão à nossa volta. Mas ainda há outras obras que Deus faz que impacta a vida de pessoas que nós sequer conhecemos, que nem sabíamos da existência, de tão grande, de tão excelente e maravilhosa que ela é. Isso aconteceu na vida de Paulo, aconteceu na vida daqueles homens que o acompanhavam, porque eles ouviram a voz, mas não viam ninguém, mas então eles viram que tinha alguma coisa diferente. Depois Paulo ficou cego, eles levaram ele até a rua direita, em Damasco. Apareceu Ananias, ele tornou-se a enxergar, a vida daqueles homens foi também impactada. E havia a vida de Ananias que eles sequer se conheciam. Tanto não se conheciam, que Ananias disse, há muito ouvi falar desse homem. Eu já ouvi falar dele. Porque senão ele poderia dizer, quando Deus apareceu, lhe dizendo, vai lá, porque Paulo, eu conheço, sei quem é. Não, Senhor, já ouvi falar desse homem. Ele tem feito muito mal, ele tem perseguido os teus santos. Ele tem judiado do teu povo, açoitado, prendido, matado, degolado. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor diz a ele, vai Ananias, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra, o meu evangelho entre os gentios. E agora ele vai saber quanto deve padecer pelo meu nome. Ele vai entender o quanto vocês já sofreram, ele também sofrerá. Não por vingança, mas para valorizar. Você só pode falar de alguma coisa que você vivenciou por experiência. Então Paulo falava, portanto, bendito seja Deus, tenho por mim, pois por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As perseguições que tenho passado, os açoites, ele escreveu isso ao povo de Roma, os açoites, as injúrias e tantas coisas que tenho sofrido, não são nada perto do que Deus fará na sua glória para nós. E essa noite, irmão, o Senhor te diz, eu vou fazer obra que vai impactar aqueles que estão à tua volta e vai impactar até aqueles que você sequer conhece, irmão. Glória ao nome do Senhor. E a graça de Deus alcançará essas vidas. E você também glorificará o Senhor por isso, porque você verá, é a mão de Deus trabalhando na minha vida e na vida de quem eu nem conheço. O Senhor também deu uma lição a Ananias. A mesma lição, é o mesmo princípio de lição. Foi o mesmo que Deus deu ao profeta Samuel. Samuel lá nos primórdios da religião, da fé, já Ananias e Paulo mais adiante, depois de Cristo. Um antes de Cristo, outro depois de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Samuel, quando foi ungir Davi como rei, achou que era qualquer um dos filhos de Jessé, menos aquele a quem Deus tinha escolhido. E o Senhor disse para ele, Samuel, não atente para aquilo que os teus olhos mostram, porque eles mostram só o que está diante de ti. Deus, porém, vê o que está dentro do coração. E ele entendeu que o Senhor conhece todas as coisas. E lá adiante, que esse Cristo nasceu, foi crucificado, ressuscitou, voltou ao Pai, aí veio Paulo. E Ananias, um grande profeta também, um homem de Deus. E ele contendeu com Deus, Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, dizendo, oferecendo alguma resistência, prefiro não ir. Deixa ele do jeito que está. E Deus torna a dizer, vai Ananias, porque você não enxerga o que eu estou enxergando, você não vê o que eu estou vendo. O que para ele, o que para nós era um defeito, o que para nós era motivo de perseguição, a sabedoria, a inteligência, a destreza dele para argumentação, enfim, as táticas dele, enfim,
A sagacidade dele, que serviu de perseguição para nós, agora vai servir ao nosso favor, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho entre os gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, porque com essa sabedoria ele poderá entrar no meio dos grandes. Glória, glória ao nome do Senhor. Com essa sabedoria ele poderá entrar no meio daqueles que estão lá em cima, e com a bênção de Deus chegando naqueles que estão em cima, a graça de Deus, todos os pequenininhos serão beneficiados. Então, em todo tempo, a gente vai aprendendo que o Senhor enxerga além daquilo que nós vemos. Irmão, vamos orar, irmãos. Quero dar um conselho para a Irmandade, por esta palavra. Vamos orar para que nas próximas eleições, eu não tenho tino, não tenho dom para isso, mas eu sei que há no nosso meio irmãos e irmãs que falam bem, que argumentam bem, que entram e saem bem no meio do povo. Para que saiam candidatos, a próxima eleição é para prefeito? É só presidente agora, né? Prefeito foi agora, presidente é final de outubro de 2022. Isso mesmo. Sai, irmão, candidato a deputado, sai candidato a alguma coisa. Quando for nas eleições municipais, sai candidato a vereador, a prefeito da tua cidade. Se você temer a Deus, você não se corromperá. E se você for uma luz de Deus lá no poder, meu Deus do céu, a palavra diz que quando o rei é justo, todo o povo está farto de pão e se alegra. Mas quando o governo é corrupto, o povo chora e sente dores, irmãos, que não tem fim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mas não precisa, irmão, esperar chegar a eleição. Se candidata a síndico do teu prédio. Se candidata a representante de classe da tua sala. E deixa ser um vaso usado por Deus na terra. Viu como o Senhor sabe como trabalhar? O Senhor usou de juízes, o Senhor usou de doutores na lei, o Senhor usou de homens grandes, usou de homens pequenos, usou de Elias que não tinha uma casa para morar. O Senhor é multiforme, Ele usa como Ele quer. E o Senhor te diz por essa palavra, eu vou me usar de ti. E poderá ser que cumpra-se na sua vida o que Deus deu nessa palavra essa noite. Senhor, faz uma obra tão grande na tua vida, te põe de senador da república. E se você for justo diante de Deus, as tuas ações vão beneficiar gente que você não conhece e sequer conhecerá jamais. Mas pelas tuas mãos, a bênção de Deus virá para uma multidão de pessoas. Irmão, não sei. Deus sabe porque está dando a palavra. A palavra virou completamente ao Espírito de Deus que guia todas as coisas. Mas eu sei que o Senhor sabe como trabalhar. E Deus está preparando coisas grandes, irmãos, entre o seu povo. Ai, irmão, mas fulano não era tão bom. Envolveu-se com a política, se corrompeu. Então ele nunca foi bom. Nunca temeu a Deus, porque o que é nascido de Deus não peca e nem morre. É fiel no pouco, é fiel no muito, e vai ter que ser por amostragem. Uma hora tem que aparecer um que preste. Tanto aconteceu assim, que o próprio Deus teve que enviar seu filho, que não achou um homem que pudesse fazer essa missão. Uns dizem que é Buda, outros dizem que é Maomé, outros dizem que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém pode ir ao céu ainda, senão aquele que de lá desceu, justo, santo e perfeito. Mas enquanto isso nós vamos tentando, você vai acertar sempre. Você vai errar na maioria das vezes. Mas Salomão escreveu que do homem são as preparações do coração, e vem do Senhor a resposta da boca. Se teu intento for bom, se o teu desejo for bom, Deus te diz essa noite, não será imputado injustiça sobre ti. Não será colocada acusação contra ti. Ele mesmo escreveu aos Romanos, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quando uma pessoa bem intencionada, cheia de Deus, toma o poder, é colocada no poder, ela faz muitos bens. Quero com todo respeito usar como exemplo a Igreja Católica, que teve esse Papa que já faz algum tempo, já faz bastante tempo, que o papado do Papa Francisco, não é o Papa Francisco, que era o argentino. Quantas coisas ele promoveu lá no Banco do Vaticano, quantas mudanças ele fez, e a Igreja Católica reviveu, renasceu, que estava adormecida. Ele tem trazido um reavivamento na igreja.
Então, irmão, quando a pessoa é bem intencionada, as coisas vão bem. Bendito seja o nome do Senhor. Esse irmão novo presidente da CCB, mesma coisa. A direção nova da Igreja Deus e Amor, depois que Deus levou o saudoso irmão Davi Miranda, que é o genro dele, esqueço o nome, depois vi o nome aí do presidente da Deus e Amor, Bruno. Enfim, me esqueci o nome dele. Pastor Lorival de Almeida, um homem de Deus, e a igreja reavivou. Ainda anteontem passei em frente lá da igreja com a minha irmã, estavam pintando a igreja, uma empresa grande, cheia de andaime. Quantos anos a gente via a igreja lá, Deus e Amor, ali no Glicério, meio apagada, meio feia, meio triste. Está cheia de vida, cheia de gente trabalhando, e as coisas vão acontecendo, irmãos. Se prepare, irmão, para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Se prepare para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Se prepare para começar um culto aí na tua cidade, para amanhã você se tornar um ancião, um líder da obra de Deus, e fazer um trabalho muito melhor do que o que nós estamos fazendo hoje. Importa que nós diminuamos, mas que Cristo apareça. Nós temos, irmão, que sair da plateia e ir lá para o palco também, irmãos. Dar a cara a tapa. E o Senhor fez isso com Paulo. Agora ele vai saber o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Vou mostrar para ele. Ele vai deixar de ser atirador de pedra e eu vou fazer dele vidraça. Isso aconteceu conosco. Ainda hoje eu estava falando com o irmão ancião sobre isso. Depois que o irmão Samuel e o irmão João Marcos retornaram para a CCB, para sua casa, nós vimos agora qual é a missão deles. Deixamos de ser atirador de pedra e viramos vidraça. E vemos que nem sempre eles não decidiam, não era por omissão nem por medo, era por zelo, era por cuidado. E hoje nós nos vemos nessa situação. Então Deus muda a nossa vida para que nós enxerguemos as coisas do outro lado da história. Irmão, prepara-te. Deus vai fazer coisa maravilhosa na tua vida. O Senhor poderá te pôr de presidente de uma grande empresa. Glória a Deus. O Senhor poderá começar hoje ainda te pôr para chefe do setor onde você trabalha. Você poderá receber uma promoção, você poderá receber um cargo novo na igreja. O irmão pode ser que seja cooperador, amanhã Deus te porá para ancião, para presidir uma grande região, para presidir uma regional. E se o teu governo for bom, se você for sábio, a obra de Deus será abençoada e o povo de Deus será abençoado. Se Deus põe na boca do ancião uma palavra de sabedoria, põe na boca dele palavra de conselho, e ele se deixa usar por Deus, a mente de toda a irmandade é aberta, é uma irmandade empreendedora, é uma irmandade que ama, é uma irmandade compreensiva, é uma irmandade amiga, unida. Mas se o homem que está aqui na frente tem uma cabeça fechada, é um homem rancoroso, é um homem, enfim, frustrado na sua vida particular, é um homem de um casamento todo desgraçado, sem felicidade, a igreja é triste, a igreja é carrancuda, a igreja não perdoa, a igreja é acusadora, é matadora. Então os irmãos veem que bênçãos que vêm na nossa mão, e nós sabendo usar bem delas, abençoa um povo, abençoa uma nação inteira, irmão. Imaginemos nós vir aqui falar para essa multidão, o canal da igreja já vai batendo 8 milhões de visualizações. E eu vim aqui dizer para você, ó, você vai para o inferno, viu? Você está passando batom, você vai para o inferno, irmã. Irmão, você está tomando uma cervejinha, o diabo vai matar teu filho. Que desgraça, irmão. E as pessoas acreditam nisso, que eles veem o nome do Senhor Jesus aqui, vem o nome do Senhor Jesus aqui, vem a Bíblia. Como não pode ser Deus, Deus está me amaldiçoando. Irmão, a bênção que Deus te dará é bênção, não é maldição. Usa o que Deus te deu para abençoar, irmão. Abençoa, reparte. Ainda Deus deu esses dias na palavra. A bênção que Deus dá é uma matemática do céu. Quanto mais divide, mais tem. Não acaba nunca. Ela se multiplicará na tua vida e na tua casa. E você terá nos teus lábios cântico de vitória a Deus. Você se alegrará muito pelas coisas maravilhosas que Deus te fará. Creiamos nesta santa palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amado Deus, soberano Pai, agora estamos para agradecer ao Senhor pelo culto que Tu nos tem preparado essa noite, pela força que deste ao Teu servo na presidência, ao Brunão,
teu filho também que operou o vídeo e o áudio, a nossa irmandade que com alegria participou do santo culto, dando atenção à tua palavra. Louvado seja Deus. Como é bom estar diante de ti, Senhor. E ouvimos essa noite a história, um pedacinho dela, da conversão de Saulo no caminho de Damasco. E tu prometeste, Senhor, profecias maravilhosas na nossa vida, já nos alertando para um futuro de sucesso que tu tens prometido, e colocando em nós o peso da graça de Deus, que não é pesado, ele só é grave. Ele faz com que tenhamos responsabilidade, consciência daquilo que carregamos dentro dos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a crer na Tua palavra, a dar ouvidos a ela, e quando essas coisas nos acontecerem, nós nos lembrarmos que temos um compromisso acima de tudo com o nosso Deus. Abençoa as ofertas e as coletas do Teu povo, dá-nos mais um hino e despeça-nos na Tua paz. Por Jesus, Teu Filho, bendito eternamente. Amém, Jesus. Glória seja dada a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus. Vamos nos despedir, irmãos, com o cântico 5:3. Senhor, agradeço o teu amor, pois tudo tu me ouviste, o meu amor, nas minhas provas. Justo e compassivo, ó Criador, grande misericórdia é o teu amor, teu santo nome. Tu tens guardado os meus passos, meu grande Rei, enxugado os meus olhos quando chorei. Em paz me fazes sempre sentir.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz da parte de Deus e de Jesus nosso Senhor e o bom conselho da palavra estejam em nossos corações. Amém, Jesus.